Meu nome é Helena e o que vou contar aconteceu comigo quando eu tinha apenas 13 anos. Antes de começar, quero deixar uma coisa clara. Você não é obrigado a acreditar em nada do que vou dizer. Só peço respeito, porque essa experiência marcou minha vida para sempre. Tudo aconteceu em 1977, quando eu morava com minha mãe no Morro da Cruz, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Éramos extremamente pobres. Quando eu tinha 7 anos, meus pais se separaram e nossa situação piorou ainda mais. Fomos morar em uma pequena casa sem energia elétrica e sem água encanada. Naquela época, o morro era muito diferente do que é hoje. Havia poucas casas espalhadas pela região. O lugar era cercado por árvores, mato fechado, pedreiras e grandes áreas de campo aberto. Os poucos moradores que viviam ali enfrentavam as mesmas dificuldades que nós. Minha mãe trabalhava durante o dia e, por ser muito jovem, também costumava sair à noite para se divertir. Por isso, eu passava muito tempo sozinha. As noites eram iluminadas apenas pela luz fraca de um lampião, de um candeeiro ou, às vezes, de uma simples vela. Também não tínhamos banheiro dentro de casa. Usávamos uma patente, uma pequena casinha de madeira construída longe da residência por causa do mau cheiro. Para chegar até ela, era preciso caminhar por um caminho escuro que terminava próximo à mata. Apesar de tudo isso, eu nunca fui medrosa. Gostava de ficar olhando o céu estrelado durante a noite e adorava o silêncio daquele lugar. Foi durante uma noite de carnaval que tudo aconteceu. Minha mãe não voltou para casa e eu estava sozinha como de costume. Para passar o tempo, eu lia uma fotonovela à luz do lampião. Em determinado momento, ouvi um barulho vindo da mata que ficava atrás da casa. Meus 2 cachorros começaram a latir de forma insistente. Abri a janela e observei a escuridão. Entre uma plantação de girassóis que havia nos fundos, vi algo se mexendo. Como existiam muitos animais selvagens na região, não dei importância. Mandei os cachorros se acalmarem e voltei à minha leitura. Algum tempo depois, senti uma forte dor de barriga e precisei ir até a patente. Peguei o lampião e saí de casa. Foi então que percebi algo estranho. Meus cachorros não estavam comigo. Eles sempre me acompanhavam naquele caminho, sem exceção. Mas, como eu estava com muita pressa, continuei andando. Cheguei à patente e me sentei. Tudo parecia normal até ouvir um ruído vindo da mata. Logo depois, escutei passos rápidos correndo em minha direção. Então ouvi um dos meus cachorros soltar um grito horrível. Assustada, me levantei imediatamente e saí para ver o que estava acontecendo. Fiquei olhando para a escuridão enquanto chamava pelos meus cães. Foi quando vi aquilo. Saindo do meio do mato, surgiu uma criatura que lembrava um bode, mas andava sobre 2 pernas. Era completamente coberta por pelos escuros e devia ter quase 2 metros de altura. Por alguns segundos, fiquei paralisada. Então a criatura começou a correr na minha direção. Eu gritei e saí correndo o mais rápido que pude em direção à casa. No caminho havia uma subida de areia solta. Escorreguei e caí. Antes que pudesse me levantar, senti algo agarrar minha perna. A criatura havia me alcançado. Suas unhas rasgaram minha coxa enquanto tentava me puxar. As cicatrizes que ficaram daquela noite permaneceram comigo por muitos anos. Foi nesse instante que meus cachorros apareceram. Eles se lançaram contra a criatura, mordendo e atacando com toda a força. Aproveitei aquele momento para escapar e correr desesperadamente até a casa. Entrei, bati a porta e a tranquei. Mas o pesadelo estava longe de terminar. Do lado de fora, a criatura começou a rodear a casa.
Eu ouvia seus passos pesados e, em seguida, fortes batidas nas paredes e na porta. Eram impactos tão violentos que a casa inteira tremia. Encolhida em um canto, fiquei ouvindo aqueles sons durante horas. Somente ao amanhecer os barulhos cessaram. Minha mãe chegou por volta das 6 da manhã e me encontrou em estado de choque. Minha coxa estava profundamente arranhada e sangrando. Entre lágrimas, contei tudo o que havia acontecido. Achei que ela fosse dizer que eu estava imaginando coisas, mas sua reação foi completamente diferente. Depois de me ouvir em silêncio, ela apenas disse: "Eu sei o que você viu." Confusa, perguntei como ela podia ter certeza. Foi então que ela respondeu: "Porque eu já vi também. Aquilo era um lobisomem." Meu coração gelou. Perguntei quem seria aquela criatura. E minha mãe respondeu algo que me assustou ainda mais. "Eu sei exatamente quem é. E você também conhece." Segundo ela, tratava-se do marido de Dona Maria do Carmo, nossa vizinha mais próxima. Minha mãe contou que a própria Dona Maria havia confessado que seu marido carregava uma antiga maldição. Naquele momento, percebi que o verdadeiro terror daquela noite não era apenas a criatura que me perseguiu, mas a possibilidade de que ela tivesse um rosto humano durante o dia. Meu nome é Paulo, e essa história aconteceu comigo quando eu tinha apenas 11 anos. Já se passaram muitos anos desde aquela noite, mas até hoje consigo me lembrar de cada detalhe como se tivesse acontecido ontem. Eu nasci no interior da Paraíba e tive uma infância muito difícil. Meu pai era agricultor, e desde muito pequeno eu trabalhava na roça ao lado dele e dos meus irmãos. Entre todos eles, eu era muito próximo do meu irmão caçula, João, que era 3 anos mais novo do que eu. Naquela época, nossa família havia se mudado para uma região mais afastada chamada Lamarão. A vida por lá era simples, e quase todo o nosso tempo era dedicado ao trabalho. Em uma tarde, depois de terminarmos de cuidar das vacas, percebemos que uma bezerra havia escapado. Sabíamos que, se não a encontrássemos antes do anoitecer, teríamos sérios problemas com nosso pai. Então eu e João entramos na mata para procurar o animal. Durante a busca, acabamos encontrando um primo que morava por perto. Ele nos chamou para brincar em uma cachoeira próxima. Como raramente tínhamos oportunidade de nos divertir, aceitamos o convite. Enquanto brincávamos na água, nosso primo comentou que algumas pessoas estavam ouvindo barulhos estranhos vindos da mata durante a noite. Eu não dei muita atenção. Afinal, tinha apenas 11 anos e me achava corajoso. João, por outro lado, ficou assustado. Quando o sol começou a baixar, nosso primo foi embora e nós voltamos a procurar a bezerra. Mas o tempo passou rápido demais. Logo a escuridão tomou conta da mata. E nós estávamos perdidos. Tentamos encontrar o caminho de volta, mas tudo parecia igual. As árvores, as trilhas e os sons da floresta nos cercavam por todos os lados. Foi então que algo estranho aconteceu. Os animais começaram a agir de forma diferente. Ouvimos cabras agitadas e pássaros levantando voo. Parecia que alguma coisa estava assustando tudo ao redor. De repente, o silêncio tomou conta da mata. Um silêncio pesado. Foi quando senti que havia algo nos observando. Olhei para trás e vi aquela coisa. A poucos metros de distância havia uma criatura enorme. À primeira vista parecia um cachorro, mas não era.
Ela estava em pé sobre duas patas. Seu corpo era coberto por pelos negros e desgrenhados. Os ombros eram largos, e os olhos brilhavam intensamente em um tom amarelo assustador. Eu fiquei paralisado. João também. Meu irmão começou a tremer tanto que acabou fazendo xixi nas calças. Paulo, pelo amor de Deus, vamos embora, eu quero ir para casa. A voz dele estava embargada pelo choro. Mas eu não conseguia responder. Eu só conseguia olhar para aquela criatura. Então ela começou a caminhar em nossa direção. Foi nesse momento que o medo finalmente venceu. Agarrei João pelo braço e comecei a correr. Corremos sem olhar para trás, sem saber para onde estávamos indo. Galhos batiam em nossos rostos enquanto atravessávamos a mata desesperadamente. Atrás de nós, eu conseguia ouvir os rosnados da criatura cada vez mais próximos. Meu coração parecia querer saltar do peito. Eu rezava sem parar enquanto puxava meu irmão pela mão. Foi então que vi uma luz ao longe. A luz da nossa casa. Nunca fiquei tão feliz em ver uma simples lamparina. Corremos em direção a ela com toda a força que ainda tínhamos. Quando chegamos ao quintal, começamos a gritar por nossa mãe. Ela saiu correndo para o alpendre sem entender o que estava acontecendo. João se jogou nos braços dela chorando. Nós contamos tudo o que havíamos visto. Cada detalhe, cada som, cada segundo daquele pesadelo. Até hoje eu juro que aquilo era real. Nunca descobri exatamente o que vimos naquela noite. Mas uma coisa eu sei. Depois daquele dia, eu nunca mais procurei nenhum animal depois que o sol se punha. E nunca mais tive coragem de voltar sozinho naquela cachoeira. Porque, às vezes, existem coisas escondidas na escuridão que é melhor nunca encontrar.